Já notou como o silêncio pode ser mais perturbador do que mil explicações? Quando alguém se afasta esperando que você corra atrás, a ausência de reação é o que mais a incomoda. O desconforto que nasce na dúvida tem um poder que as palavras jamais alcançam. E é justamente aí que o estoicismo age com precisão cirúrgica. O impulso de se explicar, justificar ou implorar por atenção pode parecer natural, mas é uma armadilha emocional. Quando você escolhe se calar, está rejeitando o papel de réu e assumindo o de observador. A filosofia estoica ensina que reagir é entregar controle ao outro. E quem comanda as emoções, governa o jogo. A ausência de resposta não é fraqueza, é domínio. O silêncio, nesse contexto, torna-se escudo. Ele impede que você alimente conflitos, debates e provocações. Em vez de cair na cilada do drama, você se mantém intocável. Quem esperava barulho se assusta com o vazio. O que era provocação vira frustração. E essa frustração é semente de arrependimento. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio verdadeiro não desaparece. Ele marca. A ausência calculada torna-se uma presença incômoda que ronda os pensamentos de quem te perdeu. Quando você não envia mensagens, não comenta, não busca, você deixa espaço para que a outra pessoa preencha com incertezas. Se esse conteúdo está te fazendo enxergar as coisas com mais clareza, continua até o final, porque o que vem a seguir vai te atingir ainda mais fundo. Aproveita agora para se inscrever no canal, clicar em gostei e fortalecer esse trabalho. E comenta aqui embaixo a palavra impacto. Quem está realmente prestando atenção vai entender o porquê. Vamos continuar. É nessa lacuna que surge o tormento. A mente começa a questionar. Será que ele desistiu? Será que encontrou alguém? Por que não me procura? Essa falta de respostas gera inquietação. E é essa inquietação que ativa o desejo. Quem era ignorado passa a ser lembrado com intensidade, justamente por não se fazer presente de forma óbvia. Ao aplicar o silêncio de maneira estratégica, você planta uma dúvida que cresce a cada dia. Será que perdi alguém valioso e só percebi agora? Esse pensamento se torna recorrente. A ausência de contato quebra a expectativa da outra pessoa. Com o tempo, gera um desconforto insuportável. O silêncio não é a passividade, é a ação invisível. É a escolha de não alimentar o ciclo vicioso de validação. E quanto mais você se recusa a responder, mais a dúvida se intensifica. Quem antes se sentia no controle, agora lida com a instabilidade. É a instabilidade que cria o desejo de reparar o que foi quebrado. No momento certo, a inversão acontece. Quem esperava que você corresse atrás começa a sentir a necessidade de voltar. Mas o retorno, dessa vez, parte do outro lado. A ausência se transforma em lembrança, a lembrança em falta, e a falta em vontade de recuperar o que foi deixado para trás. E quando esse movimento começa, você já está em outro estágio. Mais forte, mais centrado, mais sereno. O estoicismo não ensina a reconquistar com esforço, mas a permitir que o próprio valor faça o trabalho. Não é sobre dar o troco, é sobre ser impossível de esquecer. É possível estar por perto sem se render? Muitos acreditam que o afastamento total é a única forma de causar impacto. Mas há algo ainda mais desconcertante: permanecer presente sem oferecer o que esperam de você. Quando sua presença incomoda pela falta de entrega, o jogo muda de lado, e o controle volta às suas mãos. Manter-se visível não significa abrir as portas. Na verdade, é possível estar ao alcance dos olhos, mesmo assim, inalcançável ao coração. A filosofia estoica orienta a manter o autocontrole, mesmo diante da proximidade. Você não se esconde, mas também não se doa. Essa postura, firme e serena, desarma quem esperava por carência e desespero. Essa presença controlada tem um efeito potente. Ela revela que você segue sua vida normalmente, sem precisar provar nada. O simples fato de não se isolar já quebra a expectativa de fraqueza. E, ao não ceder ao impulso de correr atrás, você se torna espelho, refletindo tudo aquilo que o outro não esperava ver. Estar próximo, ao mesmo tempo, indiferente, confunde. A pessoa que antes tinha certeza do seu afeto agora se depara com dúvidas que não consegue resolver. Porque ele não demonstra mais o que sentia. Essa ausência de confirmação vira angústia. Sua presença se torna desconfortável, porque ela carrega o silêncio das emoções que antes eram visíveis. E nesse desconforto, nasce o arrependimento.
O outro passa a perceber o que perdeu. Não porque você implorou, mas porque você se manteve firme, imperturbável. É a postura que fere. E é exatamente essa ferida silenciosa que desperta o desejo de reparar o vínculo perdido. A expectativa era clara. Você sofreria, tentaria, buscaria. Mas quando essa expectativa é frustrada, um vazio se instala. Você aparece, mas não pede. Está ali, mas não oferece suas emoções de bandeja. Isso não é frieza, é clareza. Você sabe o valor que tem e não vai mendigar atenção. Esse tipo de presença gera impacto. Não se trata de fingir ou atuar, mas de ser firme com sua dignidade. O autocontrole se torna arma. E quanto mais você demonstra que está bem, que segue leve, mais o outro sente o peso da ausência emocional que você representa. Você não pediu nada, não cobrou, não implorou. Mesmo assim, é você quem domina a situação. E isso acontece porque sua energia não está mais voltada para agradar ou recuperar. Ela está centrada em si mesma. O estoicismo ensina que o poder está em controlar o que depende de você. E a sua entrega é uma dessas coisas. Ao estar presente sem se entregar, você mostra que amadureceu. Que aquilo que antes era emocionalmente acessível, agora exige mérito. Quem quiser voltar, vai ter que caminhar até você. Não por obrigação, mas porque sentirá que perdeu algo valioso. Quanto mais você tenta mostrar seu valor, menos ele é reconhecido. Isso parece injusto, mas revela uma regra silenciosa dos relacionamentos. Aquilo que é forçado, perde o brilho. A filosofia estoica não ensina a gritar por reconhecimento, e sim a construir um valor tão sólido que se faz notar, mesmo no silêncio. A necessidade de provar algo nasce da insegurança. Quando alguém se afasta ou despreza, o instinto imediato é tentar convencer, justificar, argumentar. Mas tudo isso entrega poder. O estoicismo mostra que quem está bem consigo mesmo não precisa se explicar. O valor não precisa ser declarado. Ele se revela em atitudes firmes e calmas. E quando essa força interna é percebida, o efeito é inevitável. Quem antes ignorava passa a questionar. O que era visto como dependência emocional agora se transforma em autossuficiência. E o que é independente passa a ser admirado. Afinal, ninguém deseja o que está disponível demais. O valor está no que é inteiro. Não dizer nada, não se justificar, não tentar mostrar que está bem. Isso exige muito mais coragem do que reagir. A ausência de explicações é uma declaração de autonomia. Quem se valoriza, não entra em disputas emocionais. Apenas segue. E quem observa, sente a diferença. Esse silêncio, combinado com ações consistentes, comunica tudo. Você posta, caminha, vive, mas não menciona, não provoca, não tenta manipular. Sua vida continua fluindo. Isso deixa claro. Você não está tentando recuperar nada. Está ocupando seu próprio espaço. E isso fere, porque demonstra que você se basta. Enquanto muitos tentam mostrar nas redes que estão bem demais, o verdadeiro avanço acontece sem alarde. O crescimento interior, baseado na calma, no autocontrole e na paz, é o que realmente chama atenção. E quando se torna visível que você está melhor, não por vingança, mas por disciplina, o jogo vira. O estoicismo não é sobre se exibir, mas sobre se transformar. A maior prova de valor está no silêncio da evolução. Você se cuida, estuda, melhora, sem fazer disso um espetáculo. Quem te viu frágil e agora te vê firme, não entende como isso aconteceu. E essa confusão é poderosa. Não tente convencer ninguém do que perdeu. O verdadeiro reconhecimento vem quando o outro percebe, sozinho, que desperdiçou algo raro. E isso só acontece quando você deixa de tentar ser entendido. O valor não está nas palavras, mas na postura. A filosofia estoica ensina que você não precisa provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. Quando essa verdade se fixa, tudo muda. Você se afasta da necessidade de validação e entra em outro nível. E nesse novo patamar, quem te deixou passa a sentir, sem que você diga uma só palavra, que talvez tenha cometido o maior erro da vida. Não há nada mais cruel do que ser ignorado por quem um dia se importou. Mas o que poucos percebem é que a indiferença não nasce do ódio. Ela vem da superação. A frieza estoica, quando bem aplicada, tem um efeito mais cortante que qualquer vingança. Ela não machuca com gritos, mas com silêncio calmo. A indiferença verdadeira
não é fingida. Ela é construída. É o resultado de um processo interno em que você para de esperar, de implorar, de se importar. A filosofia estoica ensina que não se trata de ser frio por orgulho, mas por proteção. O desprezo surge quando o valor próprio ocupa o espaço que antes era dominado por expectativas. Quem costumava ter acesso livre às suas emoções agora encontra portas fechadas. Não por raiva, mas por maturidade. Você entendeu que não há sentido em gastar energia com quem não sabe o que tem. E esse novo comportamento confunde, porque mostra que você já não depende de nada vindo do outro. Ao se recusar a responder, você não apenas evita conflitos, você entrega uma mensagem silenciosa de que aquilo já não te afeta. A frieza não está em tratar mal, mas em não reagir. Ela vem da serenidade, de quem já não precisa provar nada. E essa serenidade se torna insuportável para quem esperava desespero. A ausência de reação tira o outro da zona de conforto. E nesse desconforto, nascem as dúvidas. Será que ele desistiu mesmo? Como ele conseguiu parar de sentir? O que era domínio emocional se transforma em insegurança. Quem achava que estava no controle começa a perder o rumo. Ser indiferente não é desaparecer. É permanecer sem se envolver. Você continua presente no mundo, segue com sua rotina, se mostra em redes, lugares, movimentos, mas não há nenhuma tentativa de contato. Você não some, apenas não se oferece. E isso desestabiliza mais do que qualquer ausência total. Essa estratégia funciona porque você quebra o ciclo de causa e efeito emocional. O outro tenta algo, espera a resposta, e não recebe. Essa quebra de lógica desgasta quem pensava que você ainda era o mesmo. A pessoa passa a viver o desconforto de lidar com você que já não se deixa atingir. A indiferença bem executada não provoca alarde. Ela é um golpe invisível. Não causa escândalo, mas deixa marcas profundas. Quando a pessoa percebe que perdeu o efeito que tinha sobre você, ela se dá conta do erro. E a dor do arrependimento chega com força. Esse é o verdadeiro retorno do estoico. Não com raiva, mas com frieza firme. Você não grita, não acusa, não se vinga, apenas segue. E ao fazer isso, obriga o outro a lidar com o que provocou. Sem consolo, sem resposta, sem acesso. Só o eco do vazio deixado por alguém que não será mais o mesmo. Desaparecer por um tempo pode gerar impacto, mas saber a hora exata de reaparecer é o que define quem comanda a situação. Quando você não se movimenta por impulso, mas por estratégia, cada aparição se torna poderosa. E o estoicismo ensina: quem domina o próprio tempo, domina o outro. Sumir completamente não é abandono, é escolha consciente. A ausência deixa espaço para o outro sentir o que antes ignorava, mas ela precisa ser dosada. O segredo não está apenas em sair, mas em saber quando e como voltar. O afastamento gera efeito quando é feito com clareza e propósito. Na lógica estoica, o controle do tempo é essencial. Você não some para punir, mas para se preservar. E quando decide se mostrar novamente, o impacto é muito maior. A volta não pode parecer necessidade. Ela precisa soar como uma decisão firme, como quem retorna apenas porque está bem o suficiente para isso. Esperar o momento certo não é covardia, é sabedoria. A maioria reage no calor da emoção, tentando retomar vínculos perdidos sem pensar. Mas quando você age com calma, com domínio sobre seus próprios impulsos, cada ação ganha peso. A sua reaparição deve ser inesperada e serena, nunca desesperada. Esse controle assusta. O outro esperava reações imediatas, respostas rápidas, mensagens impulsivas. Mas encontra silêncio. Até que, de repente, você ressurge, com postura firme, emocionalmente estável. E esse retorno, inesperado, desarma. A pessoa percebe que você não só sobreviveu à ausência, como se fortaleceu com ela. Quando decidir aparecer novamente, evite qualquer sinal de carência. Seja discreto, mas confiante. Não precisa dizer que está bem. Demonstre. Um simples movimento, um post, uma mudança de rotina visível já comunica sua força. Sua nova versão deve falar por si, sem que você precise se justificar. O erro comum é usar o retorno para buscar diálogo, explicações ou segunda chance. Mas o verdadeiro estoico não busca nada disso. Ele apenas se mostra, sem expectativas.
E é justamente essa ausência de cobrança que confunde. Porque mostra que você não precisa de retorno. Só está existindo, e isso basta. Reaparecer no momento certo, com naturalidade e confiança, faz com que a outra pessoa perceba o quanto perdeu o controle da situação. Antes, era ela quem ditava o ritmo. Agora, é você. A sua serenidade desmonta qualquer tentativa de manipulação emocional. Porque você não quer nada. Só se posiciona com dignidade. A filosofia estoica defende que o verdadeiro poder está em não depender. E quando você surge novamente, inteiro, sem pressa, sem explicações, o outro entende que você não é mais o mesmo. Quem reaparece com força mostra que já não busca ser aceito, apenas respeitado. Enquanto muitos tentam chamar atenção com ausência e joguinhos, há um caminho ainda mais eficaz. Melhorar tanto que o outro se sinta pequeno ao te observar. Crescer em silêncio é um golpe sem barulho, mas que ecoa onde mais machuca, no orgulho de quem te subestimou. O estoicismo não vinga com palavras, ele responde com evolução. Diante da rejeição, a reação mais comum é tentar provar algo, mostrar que ainda vale a pena. Mas isso apenas entrega o controle. A resposta mais poderosa é voltar-se para dentro e evoluir. A filosofia estoica ensina que devemos focar no que está ao nosso alcance, e a própria transformação está. Autoaperfeiçoar-se é interromper o ciclo da validação externa. Você não quer ser visto, quer ser melhor. E nesse caminho, quem te ignorou passa a ver algo novo. Não porque você pediu atenção, mas porque você se tornou impossível de ignorar. A sua nova postura fala por si. Enquanto o outro espera fraqueza, você trabalha em silêncio. Cuida do corpo, da mente, da rotina. Sem alarde, sem postagens para se exibir. Isso confunde, porque não há drama, nem declarações. Só constância. O estoico não precisa ser notado. Ele apenas se transforma até ser impossível não ser notado. E essa disciplina é rara. A maioria reage com impulsividade, com raiva ou imploração. Você, não. Você cresce. E esse crescimento silencioso se torna uma presença perturbadora. O outro começa a observar. E quanto mais observa, mais sente o impacto de ter perdido alguém que agora está acima daquilo que o feriu. Chega o momento em que sua evolução se torna visível. A forma como fala, anda, reage. Está tudo diferente. Não há mais desespero, nem dependência. E o que antes era uma tentativa de retorno, agora vira uma barreira. Você mudou tanto que a antiga versão ficou inacessível. Essa mudança é a maior resposta que você poderia oferecer. Ela não é ensaio, não é teatro, é real. E por isso machuca. Porque quem partiu achava que te reencontraria do mesmo jeito. Mas agora vê alguém mais firme, mais calmo, mais inteiro. E essa versão já não aceita migalhas. A meta não é provocar. É evoluir tanto que quem te feriu não saiba mais como se aproximar. O estoicismo ensina a não buscar reparação, mas fortalecimento. Quando você se dedica a si mesmo, o passado começa a perder importância. E isso muda tudo. O outro percebe que, mesmo se voltasse, talvez não tivesse mais lugar. Porque o que antes era uma conexão, agora é lembrança. A versão que ficou para trás. E a nova já não cabe no mesmo espaço. Esse é o ponto onde a obsessão nasce. Quando o outro entende que não é mais necessário. Nada dói mais do que perceber tarde demais o valor de alguém. Mas essa dor só acontece quando há silêncio e ausência no lugar onde antes havia insistência. O segredo estoico não está em provocar saudade. Está em sair de cena de forma tão firme que o outro comece a te procurar, dentro da própria mente. Sumir não significa desaparecer de forma teatral. O mais eficaz é sair sem alarde, sem avisos, sem indiretas. A pessoa só percebe que você se foi quando tenta acessar e já não encontra. É nesse instante que a ausência começa a ser sentida. E é justamente essa retirada serena que faz o outro repensar. O erro comum é tentar chamar atenção ao se afastar. Mas quando você simplesmente para de oferecer sua presença, o outro sente. O estoico entende. Não há necessidade de dramatizar. Basta não estar mais. A ausência ganha força quando não precisa de explicação. Mesmo distante, você ainda está em algum lugar. Nas lembranças, nos detalhes, nos hábitos. O silêncio não apaga, ele amplia. Tudo que foi vivido começa a ser revivido pela memória. E quanto mais o tempo passa,
mais esses fragmentos se tornam intensos. O estoico não busca ser lembrado. Ele apenas vive com autenticidade, o que, por si só, deixa marcas. Quem te ignorou acreditava que você era comum, mas ao se retirar com dignidade, você se torna raro. E o que é raro, quando se vai, nunca sai por completo. Saudade não é a falta do que se perdeu, mas do que não se pode mais alcançar. E quando você para de estar disponível, o outro começa a sentir a ausência como castigo. A pessoa tenta se aproximar de novo, mas já não encontra a mesma abertura. E essa barreira silenciosa fere mais do que qualquer palavra. Você não precisa se vingar, nem se proteger com arrogância. Basta manter sua decisão firme. Quem te teve fácil e te ignorou, agora encara o vazio. E esse vazio, quando bem sustentado, vira saudade. Uma saudade que cresce sem espaço para alívio. Você não exige arrependimento, não cobra retorno, não implora lembrança. Você apenas sai e segue. A filosofia estoica mostra que a saudade verdadeira nasce quando o outro percebe que nada mais pode ser feito. Não há conversa, não há reconciliação forçada. Só a ausência permanente de alguém que se valorizou. Essa ausência vira presença. O silêncio vira som dentro da mente do outro. O que antes era ignorado, agora é lembrado com angústia. E o mais impressionante, você não fez nada além de se afastar com classe. A saudade se instala sozinha, no momento em que você some, e permanece fora de alcance. Nada desestabiliza mais do que enfrentar alguém que você esperava ver destruído, e encontrar frieza absoluta. Quando o orgulho da outra pessoa bate na muralha do desprezo silencioso, o jogo vira. O estoicismo não confronta com raiva. Ele constrói uma blindagem emocional que o outro não sabe como quebrar. Orgulho espera reação. Espera defesa, discussão, súplica. Mas quando tudo que encontra é desprezo elegante, o impacto é imediato. A pessoa tenta provocar, cutucar, forçar retorno, e tudo que recebe é indiferença. Essa ausência de envolvimento confunde porque foge da expectativa. O estoico não entra em guerra emocional. Ele observa, analisa e recua com tranquilidade. Sua força está em não cair na armadilha do ciclo reativo. Quando o outro tenta manter o controle pelo ego, e você responde com distanciamento, o orgulho se transforma em insegurança. E a insegurança é o início do arrependimento. Não é necessário se explicar, nem rebater. O verdadeiro domínio está em resistir sem se desgastar. Quando você ignora ataques com serenidade, desarma qualquer tentativa de desestabilização. O estoico compreende que a força está em não reagir como esperam. Essa resistência gera um desconforto profundo. O outro espera um confronto para alimentar o próprio ego. Mas você não entrega nada. Apenas segue. E essa falta de resposta abala. Porque mostra que você já não se importa. Não busca explicações. Não quer reatar. Apenas quer distância. E isso fere mais que qualquer ofensa. Quando o outro tenta manter o controle por meio de desprezo disfarçado, espera que você se sinta pequeno. Mas ao responder com calma e autossuficiência, você vira a ameaça invisível. Sua ausência de emoção revela que você não está mais no jogo. Você saiu, e saiu por cima. A calma, nesse caso, é ofensiva, porque ela carrega a verdade silenciosa. Você seguiu em frente, sem mágoa, sem apego. E isso faz o outro perceber que perdeu alguém que já não deseja ser recuperado. O desprezo que antes era sua dor agora se inverte. E volta como dúvida, como dor, como culpa. Quem acreditava que você era frágil, agora te vê invencível. Não porque você atacou, mas porque recusou o jogo. A sua paz virou escudo. O seu silêncio virou escada. E quem te olhava de cima, agora te procura no mesmo nível, ou abaixo. A filosofia estoica não se vinga. Ela liberta. E ao se recusar a ceder, você quebra o ciclo emocional. O orgulho do outro, antes alimentado pela sua antiga dependência, agora encontra uma parede. E essa parede tem nome: indiferença consciente. Quando o orgulho encontra isso, ele desmorona. A maioria corre, reage, se desespera. Mas existe um tipo raro de pessoa que, diante do caos, permanece serena. Essa tranquilidade não é fraqueza, é força bruta contida. Quando você aprende a manter a calma mesmo sendo provocado, não apenas se protege, você domina. E o outro sente.
Em um mundo onde todos reagem, o estoico observa. Enquanto o outro espera um ataque, você responde com silêncio. E esse silêncio não é fuga, é domínio. A ausência de pressa mostra que você não está mais dentro do jogo emocional. Você está acima dele. Quem mantinha o controle sobre você através do impulso começa a perceber que perdeu o acesso. Porque agora não há explosão, não há súplica, não há pressa, apenas firmeza. E essa serenidade vira um novo campo de batalha. Mas dessa vez, só você está armado. A maioria corre atrás logo após ser ignorada. Tenta consertar, provar, justificar. Mas quando você escolhe esperar, e faz isso com calma, o impacto é outro. A espera consciente confunde, porque desmonta a expectativa do retorno imediato. O outro percebe que não há desespero, e sim estabilidade. Essa estabilidade é rara. Ela mostra que você não age por carência, mas por clareza. E a clareza é perigosa para quem apostava na sua confusão emocional. Quanto mais você adia qualquer reação, mais o outro se perde. E nesse desencontro, começa o desejo de retomar algo que aparentemente não sente mais sua falta. Quem dita o tempo, dita o rumo. Quando você desacelera e deixa de responder na hora, começa a conduzir. A sua calma deixa claro. Você não está correndo por ninguém. E isso inverte os papéis. O outro, que se sentia em vantagem, começa a se perguntar se ainda tem espaço na sua vida. Essa mudança sutil causa desconforto. A pessoa começa a observar seus movimentos, tentando entender se você ainda sente algo. Mas você não entrega pistas. Não se apressa. Não busca. Só vive. E viver em paz é uma afronta para quem esperava te ver no chão. Quando o tempo passa e você continua calmo, sem correr atrás, o silêncio começa a pesar. Ele se transforma em lembrança. E a lembrança vira dúvida. Será que ele esqueceu? Será que eu fui apenas uma fase? Essas perguntas ecoam. E o desconforto vira saudade. A filosofia estoica ensina que o maior poder é o autocontrole. Não reagir é mais difícil do que explodir. E ao escolher o silêncio com sabedoria, você mostra o que se tornou. Alguém que não se permite ser puxado de volta para o que já superou. Quem tem calma, não implora, comanda. Quando você finalmente solta, é aí que começam a te procurar. Nada inverte mais os papéis do que o desapego genuíno. Ele não é exibido, nem anunciado. Ele é sentido. E quem acreditava que ainda te controlava, de repente se vê fora da sua órbita. O estoicismo transforma o fim em alavanca. O primeiro sinal de força não é gritar, nem sumir. É parar de tentar. Quando você solta a corda, a tensão quebra. O outro percebe que a insistência acabou. E nesse instante, começa a duvidar da própria importância. O jogo muda porque, dessa vez, não houve cena. Houve silêncio. O desapego é poderoso porque ele é invisível. Ele não vem com indiretas, com frases provocativas, nem com indiferença forçada. Ele simplesmente se instala. Você não precisa mais daquela pessoa. E quem sente isso é ela, não você. O impacto real do desapego não está no que você diz, está no que você deixa de fazer. Quem se afastou com a certeza de que você correria atrás, agora lida com o silêncio. E, aos poucos, o que era tranquilidade se transforma em incômodo. O espaço que você deixou de ocupar vira um buraco emocional. E esse vazio começa a gerar perguntas. Por que ele parou? Será que fui substituído? Ele superou mesmo. O estoico entende que o silêncio sustentado é a mais forte das presenças. Quando você realmente se desapega, o outro percebe que perdeu algo que julgava garantido. E é nesse momento que o arrependimento começa a surgir. Não por culpa, mas por ausência. Você percebe que superou quando pode pensar, agir e viver sem se sentir puxado emocionalmente. O que antes era gatilho, agora é apenas lembrança. Essa leveza é libertadora. E é ela que começa a atrair o que antes te afastava. Porque você não está mais tentando ser aceito. Você está em paz. O estoicismo não exige que você apague tudo. Apenas que não seja escravo de nenhuma emoção. Ao soltar, você se encontra. E ao se reencontrar, você se torna alguém que o outro não reconhece mais. Alguém forte demais para ser ignorado, e tranquilo demais para ser controlado. Quando o outro finalmente decide voltar, já é tarde. O lugar que antes existia já foi desocupado. Não por mágoa, mas por crescimento.
Você evoluiu tanto durante o afastamento, que a antiga versão de si mesmo ficou no passado. E essa nova versão não quer mais o que antes queria. O desapego transforma o jogo porque ele não é fingido. É uma escolha. Uma decisão de não mais se colocar à mercê de quem não soube valorizar. E o outro sente isso. Sente que perdeu o controle. Sente que perdeu você. E agora, pela primeira vez, talvez entenda seu valor. Mas não há mais espaço. Durante muito tempo, você acreditou que precisava provar algo. Mostrar que merecia amor, atenção, respeito. Mas o jogo muda quando você entende que não está competindo por nada. Você é o que se perde, não o que implora para ficar. O estoicismo revela: quem tem valor não se oferece, se permite ser descoberto. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que só terá valor se for aceito pelo outro. Essa dependência por validação coloca você em posição de fraqueza. Mas o estoico entende: ninguém precisa ser escolhido para ter valor. O valor existe antes de qualquer aceitação externa. Quando você para de se adaptar, de implorar, de tentar caber onde não cabe, você finalmente se coloca no lugar certo. Não é você quem corre atrás. É você quem define o que aceita. A mudança começa quando você abandona o papel de quem busca e assume o de quem decide. Você não precisa declarar que está diferente, nem postar frases de impacto. Basta mudar sua postura. O que antes era ansiedade agora é silêncio. O que antes era insistência, agora é distância. E essa mudança incomoda, porque o outro sente que perdeu o controle. Sem precisar se vingar ou provocar, você apenas se comporta como alguém que entendeu seu próprio valor. E esse entendimento altera a percepção de tudo. O que era comum se torna raro. O que era garantido vira inacessível. E o que era ignorado passa a ser desejado, mas agora sem garantia de retorno. Muitos querem ser aceitos a qualquer custo, mesmo que isso signifique diminuir-se. Mas a verdadeira virada acontece quando você se torna consequência, não presente fácil. O outro precisa sentir que, se quiser te ter de volta, terá que merecer. E merecer exige esforço, não apenas desejo. O estoico não busca provar nada. Ele apenas existe com dignidade. E essa existência firme é o que transforma sua presença em conquista. Você não é prêmio de consolação. É resultado de quem sabe o que merece. E isso, por si só, afasta quem só se aproximava por conveniência. Quando você assume sua posição de valor, não se trata de arrogância, se trata de clareza. Você não está disponível para qualquer um. Seu tempo, sua energia, seu afeto, agora exige mérito. Quem quiser voltar, vai ter que enfrentar a versão mais forte e mais exigente que você já foi. E talvez, ao perceber isso, o outro entenda o que perdeu. Mas já será tarde. Porque você deixou de ser alguém que espera, para se tornar alguém que é esperado. Não por orgulho, mas por consciência. Você é o que se perde e deixa saudade, não o que se ajoelha e implora retorno. Você acha que sumir não faz diferença? Experimente desaparecer de verdade. Sem avisos, sem joguinhos, sem indiretas. O silêncio prolongado, quando vem de quem um dia se entregou demais, gera mais angústia do que qualquer grito. E é nesse sumiço calmo que a mente do outro começa a colapsar. A ausência inesperada quebra rotinas emocionais. A pessoa se acostumou com suas respostas, suas mensagens, sua presença previsível. E de repente, tudo cessa. Não há mais reação. Não há mais sinal. Só o vazio. E o que era certeza, se transforma em dúvida. O estoico entende que, às vezes, a maior força está em desaparecer sem ruído. Não para manipular, mas para recuperar o próprio eixo. E nesse afastamento silencioso, o outro se vê perdido. A ausência deixa de ser ausência, vira obsessão. O pensamento insiste. Por que sumiu assim? Será que está com alguém? Será que nunca mais volta? Quanto mais você se cala, mais a mente do outro fala. O silêncio abre espaço para hipóteses, suposições, teorias. E nenhuma delas traz paz. A pessoa começa a procurar pistas, observar redes sociais, perguntar discretamente, analisar cada detalhe. Mas não encontra nada. Você sumiu. E levou consigo a previsibilidade. Esse tipo de ausência não gera alívio, gera desespero. Porque a falta agora tem peso. A mente do outro, antes distraída, agora está cheia de perguntas. E cada dúvida
não respondida vira necessidade. E essa necessidade vira dor. E a dor vira saudade. O que era ignorado agora faz falta. Muita. Mesmo fora de vista, você continua lá. Em músicas, lugares, lembranças. A mente tenta resistir, mas não consegue. Tudo começa a remeter a você. E quanto mais o tempo passa, mais o outro percebe o que perdeu. Só que agora não há mais acesso. Você não está mais disponível. E isso enlouquece. A filosofia estoica ensina: não reaja, apenas se retire. Quem precisa sentir, vai sentir sozinho. E é exatamente isso que acontece. Sua ausência, sustentada com firmeza, começa a agir como presença fantasma. Sempre ali, mesmo quando você já não está. Sempre sentida, mesmo sem um sinal. O verdadeiro fim não é uma discussão. É um desaparecimento absoluto. Quando você some, você dá a última resposta sem dizer uma palavra. A outra pessoa entende, com o tempo, que não tem mais volta. Que não existe mais caminho aberto. Que tudo que resta é lidar com o que fez. E é nesse ponto que a obsessão atinge o pico. A ausência não é mais incômoda. É tortura emocional. Porque agora o outro sente sua falta e sabe que talvez nunca mais vá te encontrar do mesmo jeito. O estoicismo vence quando você prova que sua ausência dói mais do que sua presença implorando. Você não gritou, não implorou, não enviou textos infinitos. Você apenas desapareceu. E com o tempo, esse silêncio, antes interpretado como fraqueza, se transforma em espelho. É nele que o outro começa a enxergar o erro que cometeu. E então, silenciosamente, começa a doer. O silêncio, quando sustentado com firmeza, obriga o outro a olhar para si mesmo. Sem suas mensagens, sem sua presença, sem sua constante entrega, tudo o que sobra é o reflexo das próprias decisões. E esse reflexo nem sempre é bonito de ver. O arrependimento não surge no barulho. Ele nasce quando a ausência se torna longa demais. A mente começa a fazer contas, relembrar momentos, repensar atitudes. O que antes era ignorado agora é lamentado. E o pior, não há com quem desabafar. Por que você se foi? E o silêncio agora é um lembrete. Antes, havia a ideia de que você sempre estaria lá. Sempre disposto, sempre presente, sempre tentando. Mas essa imagem começa a ruir. Você não está mais acessível. E, pouco a pouco, o outro entende. A chance foi desperdiçada. Esse entendimento não vem como um choque, mas como uma sequência de pequenas dores. Um lugar que você costumava frequentar. Um horário em que sempre mandava mensagem. Uma data que você nunca deixava passar. Agora tudo é vazio. E esse vazio pesa. A consciência começa a gritar. E não há quem escute. Você não disse que estava decepcionado. Não escreveu longos desabafos. Não fez escândalo. Mas sua ausência expôs tudo. Mostrou que você sentiu. Sim. Mas que escolheu não se rebaixar. E essa escolha grita mais alto que qualquer palavra. O outro, agora, entende o que você suportou calado. Cada resposta ignorada. Cada gesto desprezado. Cada tentativa não valorizada. Tudo isso agora volta. Como memória, como remorso, como dor. O silêncio se torna o testemunho do que aconteceu. Um testemunho que acusa sem julgar, mas que dói mais que qualquer punição. E quando finalmente o arrependimento se instala, ele não encontra mais você. Porque você não está mais lá para acolher, para perdoar, para ouvir. O que restou não é mágoa, é superação. Você evoluiu, seguiu em frente, deixou para trás. O estoicismo ensina que nem toda dor precisa de resposta. Às vezes, a melhor resposta é não estar mais disponível. E quando a saudade se mistura com o peso do erro, nasce um tipo de dor que ninguém consegue aliviar. A dor de saber que perdeu, e que não há mais ninguém do outro lado para recuperar. Nada irrita mais quem tentou te diminuir do que te ver calmo, pleno e em paz. Quando você recusa o confronto, não por medo, mas por dignidade, a sua postura se torna uma resposta devastadora. O estoicismo não busca briga. Ele vence pelo contraste. E a elegância é o seu golpe final. O impulso de confrontar quem nos feriu é forte. A vontade de dizer tudo o que ficou preso, de exigir explicações, de jogar verdades na cara, tudo isso parece libertador. Mas quem segue o caminho estoico entende, dignidade não precisa de palco. Quando você opta por não revidar,
você se eleva. A sua ausência de agressividade revela que você já não precisa provar nada. E isso quebra o outro. Porque ele esperava gritos, desespero, reações impulsivas. Mas encontrou silêncio, classe e compostura. E isso, por incrível que pareça, machuca mais. Responder à altura exige equilíbrio. E equilíbrio só existe quando você domina a si mesmo. A elegância não é fraqueza. É a expressão máxima de poder interno. Você não é indiferente por orgulho. É calmo porque já entendeu que entrar na arena emocional do outro só te arrastaria para baixo. Essa calma desarma. Quem te provocou esperando o caos encontra serenidade. E essa serenidade vira espelho. Mostra exatamente quem está em paz e quem ainda está tentando se afirmar no meio da confusão. O estoico observa, mas não se envolve. Porque o envolvimento, nesse estágio, é desperdício de grandeza. Você não precisa explicar que está diferente. O modo como anda, fala, se comporta já transmite a transformação. A elegância está nos gestos, no tom de voz, na firmeza do olhar. Você já não vive com medo de ser esquecido. Você se transformou em alguém que não passa despercebido. E o outro sente isso. Sente que a pessoa que antes era facilmente manipulada agora se tornou inatingível. E o mais desconfortável, sem raiva, sem ataques, sem grosserias. Apenas com a serenidade de quem finalmente entendeu o próprio valor. A mudança não foi exibida, foi absorvida. O confronto que o outro esperava nunca veio. A briga nunca aconteceu. Mas algo ficou claro: você venceu. Não por ter dito mais, mas por ter precisado dizer menos. A sua nova versão não grita. Ela apenas caminha, deixando o outro para trás, com as perguntas que ele mesmo criou. A filosofia estoica mostra que a melhor resposta é se tornar alguém impossível de atingir. E quando isso acontece, o silêncio ganha voz. A calma vira escudo e a elegância se transforma em sentença. Sem levantar o tom, sem virar o rosto, sem se diminuir. Apenas seguindo. Com firmeza, com classe. E sem volta. Você não gritou, não discutiu, não implorou. E mesmo assim, venceu. Porque ao final de tudo, o que mais assusta quem te perdeu é descobrir que você já não é mais quem era. A sua transformação não foi feita para impressionar ninguém, mas impressionou. E agora, não há mais volta. Você cresceu, superou, mudou. E o que antes te feria, hoje te fortalece. O estoico entende que a dor não é o fim, é um degrau. E nesse processo silencioso, você se tornou alguém que já não se encaixa no mesmo enredo. O velho roteiro já não serve mais. Quem te deixou achando que te encontraria igual, se surpreende. Porque agora, o tom da sua voz mudou. A postura é outra. As prioridades são outras. Você não apenas se afastou, você evoluiu. E quem não acompanhou o seu crescimento, ficou para trás. Perdeu. E não há mais acesso. Talvez em algum momento o outro tente voltar. Mas encontrará portas fechadas. Não por vingança, mas por transformação. Aquela versão sua que era facilmente acessível, morreu. E no lugar dela nasceu alguém mais firme, mais consciente, mais seletivo. O reencontro até pode acontecer, mas será com outro você. E isso causa um choque. Porque o que se perdeu agora parece inatingível. O que era garantido se tornou raro. A nova versão sua não implora, não se justifica, não se permite ser opção. Ela só existe, com dignidade. E é essa existência plena que agora causa saudade. Você não precisa forçar nada. Nem respostas, nem provas, nem retorno. A sua vida segue. E o tempo se encarrega de mostrar tudo que foi deixado para trás. Quem não valorizou antes, agora observa de longe e sente. Porque o tempo não perdoa quem desperdiça algo verdadeiro. Enquanto você avança, o outro se prende ao que perdeu. E essa prisão é silenciosa. É alimentada por arrependimento, dúvida, lembrança. Mas você já não está mais ali. O caminho não pode ser refeito, porque você não está mais parado. Sua jornada agora é sobre você. E sobre tudo que ainda vai construir. A maior conquista não é fazer o outro voltar. É se tornar inesquecível. Não pela dor que causou, mas pela paz que deixou. A sua ausência virou marca. A sua evolução virou referência. E agora, mesmo que tentem te substituir, nada mais será igual. A filosofia estoica
não transforma feridas em ódio. Transforma em força. E foi isso que você fez. Calado. Firme. Constante. A sua transformação não foi gritada. Ela foi vivida. E por isso, ela é definitiva. Você é a última lembrança. E a única que não pode mais ser alcançada. Ela achou que você ainda estaria ali. Que bastaria uma mensagem, uma lembrança, um gesto qualquer. E você voltaria. Mas o tempo passou. E a ausência virou constância. Não há mais rastros, nem sinal. E então, em um momento qualquer, a ficha cai. Ela te perdeu. Mas agora, para sempre, você não fez drama. Não anunciou partida. Não tentou ensinar lição. Apenas se retirou. E foi isso que causou o impacto. Porque o silêncio dói mais quando é inesperado. Ela não teve tempo de se preparar, de prever, de criar escudo. Você simplesmente parou de aparecer, de responder, de tentar. O estoicismo ensina que, às vezes, o melhor gesto de amor próprio é se ausentar sem explicação. Não por vingança, mas por respeito a si mesmo. A retirada não foi fuga, foi decisão. E foi justamente por ter sido silenciosa que se tornou definitiva. Porque não houve drama, apenas fim. No início, ela não percebeu. Achou que era só uma fase, que em algum momento, você voltaria. Mas os dias passaram. As datas que antes importavam agora são ignoradas. Aquela notificação que costumava aparecer, sumiu. E aí, o vazio começa a incomodar. Porque ele não é temporário, ele é constante. E o mais duro, não é sua ausência física, é a ausência emocional. Você não só deixou de estar lá, você deixou de sentir. A conexão que existia foi cortada. E o silêncio se transforma em parede. Uma parede que ela tenta atravessar, mas não encontra mais abertura. A mente dela começa a questionar. Será que ele esqueceu mesmo? Será que já não sente nada? E essa dúvida vira angústia. Porque agora, ela percebe que você não está mais girando ao redor dela. Você vive. Você cresce. Você respira. Sem ela. Antes, ela tinha certeza de que você voltaria. Mas agora, há incerteza. E essa incerteza machuca mais do que qualquer discussão. Porque o orgulho dela está em jogo. O ego está ferido. E quem esperava submissão, encontra liberdade. A liberdade que você conquistou sozinho, sem pedir nada em troca. Não há um dia exato. Às vezes é num lugar comum. Outras vezes é numa conversa aleatória. Mas acontece. Um momento de clareza. Um pensamento intrusivo. E então, ela entende. Você não vai mais voltar. E não por orgulho, mas por ter seguido em frente. Esse é o verdadeiro fim. Não quando alguém bloqueia. Não quando alguém briga. Mas quando não há mais retorno emocional. O estoicismo não ensina a cortar laços com raiva, mas a soltar o que não te segura. E nesse dia, ela vai lembrar, vai sentir, e vai saber que te perdeu para sempre. O que mais fere não é o que você diz, é o que você deixa de responder. Quando alguém te ignora, espera que você insista, que implore por atenção. Mas ao escolher o silêncio, a indiferença e o crescimento, você planta a dúvida que mais machuca. Será que perdi alguém que jamais vou recuperar? Tudo começa com uma escolha: parar. Não insistir. Não mandar mensagem. Não tentar mais explicar. É nesse momento que a postura muda. Você não desaparece como um jogo, mas como uma consequência. Quem te ignorou acreditava que sempre teria o controle. E o primeiro impacto é perceber que você não voltou. O estoico não reage ao desprezo com desespero. Ele responde com ausência. E essa ausência, sustentada com firmeza, começa a pesar. A pessoa que antes te via como garantido, agora começa a perceber que você se afastou. Não por orgulho, mas por ter acordado. A falta de resposta abre espaço para perguntas. Por que ele sumiu? Será que ele esqueceu? Ele já está com outra pessoa. Nenhuma palavra sua alimenta essas dúvidas. E a mente do outro começa a trabalhar por conta própria, buscando explicações. O que antes era indiferença agora vira curiosidade. E essa curiosidade se transforma em inquietação. Ignorar de volta seria previsível. Mas você vai além. Você não revida, você vive. E viver bem, com calma e foco em si mesmo, é a forma mais poderosa de mostrar que foi ignorado. Sim, mas não destruído. Ao contrário, você se reconstruiu. Com o tempo,
a sua mudança começa a ser visível. Seu olhar está mais firme. Sua rotina mais leve. Seu comportamento mais calmo. Você não se tornou alguém melhor para impressionar ninguém, mas impressiona mesmo assim. Porque quem te ignorou agora vê algo que não esperava. Evolução. A dor do arrependimento nasce nesse contraste. A lembrança da versão antiga, que aceitava pouco, agora se choca com a imagem atual. A pessoa percebe que, ao te ignorar, perdeu a chance de crescer ao seu lado. E isso fere mais do que qualquer discurso. Porque é real. Chega o dia em que a ficha cai. O outro tenta puxar conversa, retomar contato, reabrir portas. Mas já é tarde. Você não tem mais espaço para o que antes te machucava. E isso destrói por dentro. Porque agora, a única coisa que resta é o arrependimento e a certeza de que não há mais retorno. O estoicismo ensina que a maior vitória não é recuperar alguém, mas se tornar alguém que não precisa ser recuperado. Você não foi embora para ferir. Você apenas deixou de implorar. E ao fazer isso, se tornou inesquecível para quem um dia te ignorou. Enquanto você se importa, o outro se sente no controle. Mas quando você solta, de verdade, algo muda no ar. A energia não é mais a mesma. A ausência deixa de ser provocação e vira realidade. E é nesse instante, quando você para de sentir, que ela começa a sentir tudo. Não é no grito que o desapego começa. É no silêncio, naquela mensagem que você não envia, naquele pensamento que não te afeta mais. O desapego real não é exibido, é sentido. E quando ele acontece, não tem aviso, só ausência, só paz, só liberdade. O estoico entende que parar de se importar não significa ódio, nem indiferença fingida. Significa libertação interna. Você não depende mais da resposta, da presença, da validação. E isso muda tudo. Porque agora, o que antes te abalava, já não te alcança. Ela começa a perceber que algo está diferente. Você não reage, não pergunta, não cobra. Você simplesmente segue. E essa tranquilidade inesperada desarma. Porque quem estava acostumada com sua entrega agora, encontra neutralidade. E essa nova postura começa a gerar dúvida. Será que ele superou? Será que já esqueceu de mim? Essas perguntas nascem porque você deixou de dar sinais. E essa paz que você construiu, mesmo em silêncio, começa a fazer barulho dentro da cabeça dela. O controle escapou. E a mente, agora, começa a buscar o que não tem mais. Você não ignora por jogo. Você simplesmente deixou de se envolver. E isso, para ela, é pior do que qualquer ausência. Porque a indiferença forçada pode ser desmascarada. Mas a calma verdadeira não pode ser combatida. Ela sente que você mudou. E, pior, que você está melhor assim. O estoicismo ensina que a liberdade emocional é o estágio mais elevado da força interior. Você não reage por fraqueza. Você não reage porque não precisa mais. E é exatamente isso que faz ela perceber. Você não sente falta. E agora, quem sente é ela. No minuto em que você realmente solta, a inversão acontece. O que antes era sofrimento seu, agora começa a pesar nela. O vazio que você carregava agora é dela. E o mais cruel, você não deixou esse espaço aberto para retorno. Ele foi preenchido com paz, com foco, com você mesmo. E quanto mais você vive, mais ela sente. Sente a diferença, sente a ausência, sente a perda. Mas já é tarde. Porque quem para de se importar, não volta atrás. O estoico não deseja mal, apenas caminha. E nesse caminhar, torna-se cada vez mais impossível de alcançar. Ela te ignorou achando que você sempre estaria por perto. Mas quando a distância se instala de verdade, não como joguinho, e sim como escolha definitiva, algo muda. A ausência vira lembrança. A lembrança vira incômodo. E o incômodo vira desejo. Mas agora, o caminho de volta já não é o mesmo. Você não bateu a porta. Não fez cena. Não deu ultimato. Apenas se afastou. Aos poucos, discretamente. E foi isso que gerou um impacto. Porque o silêncio inesperado é o mais difícil de interpretar. Ela esperava a insistência, mas encontrou ausência. Esperava a reação, mas encontrou nada. O estoico sabe que quem realmente se valoriza não precisa avisar que está indo embora. Apenas vai. E o que antes era previsível agora virou dúvida.
A ausência começa a pesar justamente porque você não tentou dramatizar. Você apenas deixou de estar. E a ausência sutil é a que mais fere. Ela se acostumou com suas mensagens, sua disponibilidade, seu carinho constante. Tudo isso formava uma presença emocional diária. Mas agora, nada disso existe mais. O que antes era rotina, virou silêncio. O lugar que você ocupava está vago. E por mais que ela finja não perceber, sente. A mente humana tem dificuldade de lidar com espaços vazios. Ela tenta preencher, entender, buscar respostas. E é nesse processo que o arrependimento começa. Porque o que parecia pequeno, sua presença, agora se mostra essencial. E a distância que você criou começa a gritar dentro dela. Você segue sua vida, sem indiretas, sem provocações, apenas vivendo. Mas sua ausência continua agindo, mesmo de longe. Ela percebe que você não está mais observando, reagindo, esperando. E esse corte de energia emocional gera descontrole. O silêncio vira ruído, e a ausência se transforma em inquietação. O estoicismo ensina que a melhor influência é aquela que não força, mas transforma pelo exemplo. E você se tornou isso. Sua distância não finge. Ela existe, e por existir, ela pressiona. Pressiona a consciência dela, que agora começa a rever tudo que fez e tudo que deixou de fazer. Chegará um momento em que ela tentará se reaproximar. Mas o caminho agora mudou. Porque você também mudou. A pessoa que ela quer de volta não existe mais. Existe alguém mais forte, mais seletivo, mais centrado. E esse novo você já não aceita qualquer coisa. A distância cumpriu seu papel. Ela sentiu. Ela notou. Ela quer de volta. Mas agora, precisa merecer. E talvez nem isso baste. Porque quem vive sob os princípios estoicos não volta por saudade. Volta se for compatível com o que se tornou. E às vezes, a volta não faz mais sentido. Ela se acostumou com seu cuidado, com sua entrega, com a maneira que você aquecia tudo à volta mesmo quando estava em pedaços. Mas agora, tudo mudou. O calor virou distância. O afeto virou neutralidade. E o que ela encontra não é raiva, é frieza. Uma frieza que fere mais porque vem de alguém que um dia foi abrigo. Você foi aquele que estava sempre disponível, que ouvia, que cuidava, que protegia mesmo quando não recebia o mesmo. O calor da sua presença era constante. Ela sabia que podia contar com você. E, por isso, nunca se preocupou em te perder. Estava confortável, talvez até segura demais. O estoicismo, no entanto, ensina: não se doa eternamente onde não há reciprocidade. E então você parou. Não por rancor, mas por respeito a si mesmo. O abrigo se fechou. O calor cessou. E ela, que achava que sua chama nunca se apagaria, agora sente a temperatura cair. Diferente da vingança, a frieza estoica não provoca, apenas existe. Ela não envia indiretas, não cria joguinhos. Ela simplesmente substitui o fogo por gelo. O olhar antes acolhedor agora é neutro. O tom antes envolvente agora é firme. E essa mudança desconcerta. Ela tenta entender. Será que ele está me punindo? Será que ainda sente algo? Mas não é punição. É superação. A frieza não é encenação. É proteção. Você parou de se queimar por quem só te oferecia vento. E ela sente esse vazio, sem saber como preencher. Mesmo quando estão no mesmo lugar, a sensação não é mais a mesma. A conexão foi cortada. O que antes era acolhedor agora é distante. Ela fala, e você escuta sem emoção. Ela tenta se aproximar, mas encontra barreiras invisíveis. O calor acabou, e o frio emocional domina o ambiente. Esse novo comportamento fere. Porque é sutil. Não há discussões, não há rejeição direta, mas a distância. Uma distância impossível de medir, mas dolorosa de sentir. E o mais cruel, ela sabe que foi ela quem causou isso. Que esse gelo foi consequência do fogo que ela não soube valorizar. No fundo, ela tenta buscar aquele você de antes. Aquele que sorria fácil, que cuidava sem pedir nada em troca. Mas ele não está mais lá. O que ficou é alguém novo, mais centrado, mais seletivo, mais estoico. E por mais que ela tente reconectar, o calor não volta. Agora, ela entende o que perdeu. E a ausência emocional que você impõe não vem com crueldade, vem com maturidade.
Você não grita, não cobra, só se mantém firme. E nesse silêncio gelado, ela finalmente sente aquilo que evitou. A dor de ter desperdiçado o calor de alguém que agora não queima mais por ninguém. Você poderia ter dito tudo. Poderia ter escrito, gritado, se explicado, mas decidiu calar. E foi nesse silêncio que você causou o maior impacto. Porque quando alguém espera palavras e recebe apenas ausência, o efeito não é confuso, é devastador. O silêncio bem sustentado é a voz mais alta que existe. Se você chegou até aqui, é porque sentiu cada palavra. Agora é com você. Se inscreve no canal. Deixa o gostei se esse vídeo fez sentido para você e comenta aqui embaixo a palavra transformação. Só quem assistiu até o fim vai entender o peso disso. A sua evolução não precisa ser explicada. Basta ser vivida. Até o próximo.